Nós teremos como expositora da tarde de hoje a nossa irmã Maria Helena Kondak dos Santos, com o tema Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Meus irmãos, boa tarde, que a paz do Mestre Jesus nos envolva. O nosso estudo de hoje, eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que todos já devem conhecer, que nós devemos tê-la em casa para todos os momentos que precisamos recorrer de felicidade ou também momentos difíceis. Então, o nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra espírita da doutrina espírita, ela, mês passado, fez 149 anos. Então, no livro, no Evangelho, nós encontramos as leis morais do Cristo, o nosso roteiro de caminhada. E o nosso capítulo, aqueles que quiserem depois também continuar o estudo, é o capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. Bem-aventurados os brandos, quer dizer, felizes os brandos, aqueles que já são mansos, aqueles que cedem, aqueles que já são pessoas flexíveis, que aceitam os ensinamentos do Mestre Jesus, porque estes herdarão a terra. Então, por que estes herdarão a terra? Porque nós encontramos muitos irmãozinhos ainda, muito endurecidos, que eles não vão ter condições de permanecer aqui no nosso planeta, no seu aprendizado. Eles não estarão fora do alcance do Cristo, fora do alcance do Pai, não. O Pai está esperando por eles. Só que eles terão que progredir em outro planeta. Tá? Então, Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, um dos princípios básicos da nossa doutrina, Ele é o nosso Pai de amor, de bondade, de misericórdia, e é também um Pai de justiça. E como Ele é um Pai de justiça, nós perguntamos, principalmente as pessoas que não têm nenhum conhecimento de religião, pergunta, puxa, se Ele é Pai de amor, de justiça, se Ele criou a todos nós iguais, por que tantas diferenças existentes no nosso planeta? Porque uns tão inteligentes, outros sem nenhuma inteligência, uns com tantas possibilidades na vida, outros não. Uns com deficiências físicas, outros não. Se Deus está em todas as coisas, se todas as coisas estão em Deus, por que essas diferenças? Aí nós temos um segundo princípio básico da doutrina, que é a reencarnação. A maior prova de amor que o Pai teve para cada um de nós. A oportunidade que Ele nos dá de acertarmos os nossos erros. Então, esse amor do Pai, Ele vem nos dar essa reencarnação com o objetivo de que, chegando aqui, nós possamos provar aquilo que nós aprendemos no mundo espiritual ou outras encarnações. E também expiar aqueles erros nossos problemas que nós ainda temos dentro de nós que precisam ser acertados. Então, essa oportunidade que nós temos de melhorar o nosso futuro a partir do conhecimento que nós adquirimos agora. Quando nós chegamos aqui no nosso planeta, nós precisamos de bens materiais. Não precisamos exagerar, porque nós não vamos ficar eternamente aqui, então nós não vamos precisar de tantos bens materiais. E esses bens nós vamos só usufruir durante o período que nós estivermos aqui. Inclusive, o nosso corpo. Quando nós desencarnamos, o nosso corpo vai para fazer a decomposição. E como ele é formado de gases, na decomposição, esses gases evaporam e vão formar outros corpos na natureza. Então, na natureza, nada se perde, tudo se transforma. O que nós precisamos, o que nós viemos fazer aqui, foi adquirir bens para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, são as virtudes. E como nós vamos conseguir essas virtudes? Através do conhecimento. Nós vamos ter que estudar bastante para atender àquela passagem que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos
de conhecimentos, nós precisamos desenvolver a nossa atividade intelectual e, principalmente, o que a gente ainda falha muito na parte moral. Então, esses são os nossos objetivos. A partir do momento que nós melhoramos bastante moralmente, tudo isso que nós vamos adquirindo com as nossas virtudes, ninguém vai tirar. Alguém pode tirar nosso corpo a qualquer hora, num acidente, numa morte, um homicida, alguma coisa assim. Mas o que nós conseguimos está lá no nosso espírito, vai caminhar com a gente para a vida fora, para a nossa eternidade. Então, o vício é uma indiferença moral, é que a gente tem que trabalhar. E a virtude é uma atividade intelectual. Então, quando nós estamos aqui, se nós conseguimos angariar coisas boas, essas atitudes boas, nós estamos ganhando. Ao passo que, se nós formos enveredarmos para o lado dos vícios, nós estaremos perdendo. Certa vez, Jesus estava reunido com seus discípulos, falando exatamente a respeito da importância das virtudes. E de repente, um dos seus discípulos disse: Mestre, então, já que para a gente não ter oportunidade de atrapalhar toda a sua criação, que tal eu me isolar de todo o tumulto das pessoas e ficar num canto só admirando a beleza da tua criação? Jesus pensou e disse para ele: o que você acha de um pai ficar trabalhando a vida inteira, sustentando a toda a sua família e o filho ficar só de repouso observando? E aí o apóstolo André disse: Pai, Jesus, tudo bem, mas como nós vamos ser fiéis ao nosso Pai quando nós estamos doentes? Na nossa fraqueza, nos nossos problemas, como é que nós vamos ser fiéis? Então Jesus disse: nas horas boas é fácil ter fidelidade com o Pai. Agora nós temos que provar essa fidelidade, essa harmonia com o Pai, quando nós estamos com os nossos problemas. Aí é que nós temos que realmente demonstrar aquilo que nós estamos confiando, né? E ele ainda continua dizendo que se por um acaso nós não pudermos enxergar as coisas do mundo, perdermos as nossas vistas, que nós trabalhemos com a nossa palavra, que nós trabalhemos com os nossos ouvidos, mas que trabalhemos. Se por um acaso eu não puder, nem com as palavras, nem com os ouvidos, nem com as mãos, nem com os pés, eu não puder ajudar de alguma maneira a um ser, não tiver condições de adorar o Pai, que eu tenha bastante coragem, mas que eu não desanime nunca de insistir em conseguir as minhas virtudes, porque nós só chegaremos ao amor dos amores a partir do momento que conseguimos angariar mais virtude em nossos corações. Jesus nos recomenda a lei de amor e de caridade. Aí eu pergunto para vocês: nós precisamos de saúde para sermos felizes? Ou nós precisamos ser felizes para ter saúde? Quando nós conseguimos seguir essa lei de amor e de caridade, colocamos já amor em nossos corações, nós já evitamos muito dos nossos problemas, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. Por exemplo, nós evitamos a violência, né? A gente está constantemente vendo a quantidade de violência em todos os meios de comunicação. E aí a gente pensa: puxa, parece até que o ser humano não consegue, parece impossível que um ser humano tenha a coragem de fazer o que faz. Mas nós também não podemos desanimar, porque tem muitas pessoas fazendo coisas boas por aí fora, né? Só que não divulga muito. Mas essa violência, realmente, ela ainda precisa diminuir. E por que a violência, tanta violência? Por causa da falta de amor, né? Então, precisamos colocar amor em nossos corações. Quando nós colocamos esse amor, bastante amor em nossos corações, nós passamos para as pessoas compreensão, bondade, amor. Nós passamos já a desculpar, às vezes até perdoar uma pessoa em determinados momentos. Já que nós estamos tranquilos com esse amor, nós passamos paz, passamos felicidade, né? Então nós lembramos aqui na tragédia de 2011 que nós recebemos tanta ajuda de tantos lugares.
E quando chegou ano passado em Xerém, na Baixada, o pessoal de Petrópolis, que recebeu também tanto donativo, tanta ajuda, o que eles fizeram? Eles foram a Xerém para levar ajuda àquele pessoal. E o mais interessante, eles foram às casas das pessoas, conversando com elas, passando para elas como é que eles estavam saindo daquela situação em que eles passaram. Então, olha só como é que de uma tragédia, quanto benefício, quanta ajuda, quanta melhora nós temos. Como também lá no Sul, né, lá em Santa Maria, quantas pessoas do Brasil todo se deslocaram para lá para ajudar aquele pessoal. Então, apesar da tragédia, quanta mudança que acontece com todos nós. Então, o amor, ele afasta a doença. O amor até recupera a saúde. E Jesus nos aconselha a primeiro nos dirigirmos ao reino de Deus. O que é dirigirmos ao reino de Deus? É seguir as leis de Deus. Que a partir do momento que nós seguimos as leis de Deus, nós somos felizes, nós ficamos felizes. E ficando felizes, nós não adoecemos. Então, a doença, a bem da verdade, a saúde, no caso, é o fruto de uma árvore, né? Ela é a consequência da felicidade. Então, todas as vezes que estamos felizes, nós temos saúde. E quando nós recebemos aquele alerta através da enfermidade, é aquele puxãozinho de orelha que o Pai está nos dando. Olha, cadê a harmonia? Cadê o amor? Está faltando amor, harmonia. Por isso, a doença está chegando aí para dar uma sacudidela. E nós perguntamos, quando nós éramos criança, né, as crianças em geral, brincam tanto, brincam com cabo de vassoura, brincam com qualquer coisa, diverte criança, uma bola de meia, né, anda na chuva, anda descalço, se trata com farmacêutico, né, antigamente era muito assim, e ninguém era infeliz por isso, pelo contrário, as pessoas eram felizes. E hoje, nós temos toda a tecnologia, nós temos toda a ajuda e, no entanto, as pessoas vivem tristes, vivem deprimidas, as pessoas não têm tempo de fazer uma visita a ninguém. Então, vale a pena a gente questionar isso aí. Outro prejuízo nosso que nós ainda temos é com relação à expressão descortês, né? O Pai já nos está dando o alerta. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Isso significando o quê? Que nós precisamos ouvir mais e falar menos, né? Então, sábio não é aquele que fala muito, mas é aquele que analisa tudo que ele ouve, né? Então, muitas das vezes nós falamos alguma coisa, né? É como um lago que a gente joga uma pedrinha, as ondas vêm fazendo assim, né? A gente fala uma coisinha desse tamanho, a pessoa passa para frente, vai aumentando, o que acontece? Acaba acontecendo uma discórdia, uma desavença muito grande. Aí fala, mas puxa, eu falei isso assim, como é que isso foi chegar lá nesse tamanho? Né? Por quê? Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. E isso aí vai gerando uma confusão geral. Né? Então, Jesus, por exemplo, ele chegou à cruz por quê? Por causa de fofoca dos líderes religiosos. Então, olha a nossa responsabilidade, nós que não temos ainda nem como chegar próximo do Mestre. Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que falamos, porque a palavra é uma faca de 2 gumes. Ela tanto pode ajudar, como ela pode derrotar uma pessoa. E tem ainda aquelas pessoas que, estando doente, elas dizem, você pergunta, como você está? Ah, estou muito bem, estou melhorando. A pessoa está bem ruinzinha, mas ela, não, estou muito bem, estou melhorando, vai ficar tudo bem. E tem aquelas outras que não, negativas. Ah, eu estou péssimo, eu acho que eu já estou no fim, e põe tudo para baixo. Então, a palavra nossa tem muita força. Né? Nós lembramos aqui que a comunicação, ela não é só feita através da palavra, nós temos várias maneiras de nos comunicarmos. E nós lembramos uma citação de um nosso irmão Marcos Leite, que ele conta a respeito do nó do afeto. Em determinado dia, uma professora, uma diretora, resolveu fazer uma reunião com os professores e os pais dos alunos, né? Aquela reunião que a gente já está acostumado. E nessa reunião, a diretora começou falando da importância dos pais estarem presentes na vida dos filhos, de ajudarem os filhos nas suas tarefas,
E ela foi falando, e um pai muito humildezinho, de repente ele levantou o braço e falou: tia, eu realmente tenho minha consciência bem pesada, porque eu não dou muita atenção no meu filho. Eu preciso trabalhar, eu saio cedinho e volto à noite e não tenho tempo de estar com meu filho. Mas eu fiz o seguinte, eu combinei com ele, toda noite eu vou no quarto, vou dar um beijo nele, vou amarrar a ponta do lençol, vou dar um nó na ponta do lençol. De manhã ele vai olhar o lençol, vai ver que está com a ponta e vai falar: bom, meu pai esteve aqui comigo. Então aí a diretora no dia seguinte procurou saber quem era o aluno e descobriu que ele era um dos melhores alunos da sala. Então, essa comunicação, ela não precisa ser feita verbalmente, ela pode ser através de gestos, como foi esse aí. Então, esse nó, esse beijo, valia muito mais do que qualquer desculpa que o pai desse, valia muito mais do que qualquer presente, né? Por quê? Porque ele sabia que o pai estava presente ali no dia a dia. Então, a comunicação, ela é importante quando tem realmente o sentimento, tem realmente o coração nos ajudando. Então, o beijo, né, um beijo, a gente sabe com as crianças, quando você dá um beijo na criança, ela se arranhou, no instantinho ela se recupera. Então, cura dor de cabeça, cura arranhão, cura medo, tudo isso aí. Então, como é importante a gente estar sempre presente com os nossos filhos de alguma maneira. Então, as pessoas podem não entenderem o significado de algumas palavras, mas olha, com relação ao amor, todas nós entendemos. Outro nosso defeitinho que nós ainda temos que corrigir é a cólera, né? Quem é a pessoa colérica? Aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa que não aceita ser menosprezada, ela é sempre a dona da situação, ela quer sempre mais, ela não suporta de maneira nenhuma ser humilhada. Se ela por um acaso tiver que ser humilhada, ela se torna uma pessoa bruta, né? Uma pessoa até ignorante. Se filmarmos essa pessoa no momento da raiva e depois mostrarmos para ela, ela nem vai acreditar que foi ela que fez aquilo tudo, de tão descontrolada que ela fica, né? E quem vai ser prejudicado nisso tudo? A primeira pessoa a ser prejudicada é ela mesma. Ela fica mal com ela mesma, ela fica doente, né? E as pessoas que estão ao seu redor também, todas elas vão sofrer com esse estado aí. Então, meus irmãos, se nós temos uma doença temos uma deficiência no nosso corpo físico, o espírito não tem como endireitar isso aí. Nascemos com uma deformidade, o espírito não tem como acertar isso aí. Mas o espírito vai sempre poder acertar, melhorar as coisas que são do espírito, são os nossos erros, os nossos problemas. Então, quando nós estamos doentes, nós logo procuramos um médico. Quando nós estamos com algum problema no carro, nós vamos procurar um mecânico. Problemas psicológicos, vamos procurar psiquiatra, psicólogos, né? Por que que, em primeiro lugar, nós não procuramos o Pai? O Pai está nos esperando em todos os momentos. Por que que nós não procuramos o Pai? Basta que entremos em oração, estaremos em contato com o nosso Pai, que vai nos orientar para onde nós temos que ir para endireitar resolver os nossos problemas. Basta que para isso tenhamos fé, né? E essa fé, nós lembramos que certa vez Jesus estava andando sobre as águas e Pedro estava no barco e ele achou muito interessante o mestre andando sobre as águas. E se interessou também em andar. E Jesus disse: venha, Pedro. Ele foi. Só que no primeiro vento ele começou a afundar. Jesus foi socorrê-lo e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. Então, meus irmãos, a impaciência também é um outro erro nosso, uma deficiência nossa. Todo mundo diz: mas puxa, eu ficar nessa fila toda a vida? Eu tenho tantos compromissos. Eu vou ficar na fila do médico, no consultório médico esperando toda a vida? Eu tenho tantas outras coisas para fazer, né? Porque nós nos valorizamos demais, esquecemos que o outro também tem seu valor, né? E a partir do momento que nós mudamos todas essas sintonias, nós passamos a ser benevolentes, né? Benevolentes com o nosso próximo, nós passamos a dar a mão ao nosso próximo.
Agora, antes de dar a mão ao nosso próximo, nós precisamos dar a mão a nós mesmos, né? Como? A partir do momento que nós nos auto-perdoamos, a partir do momento que nós procuramos corrigir as nossas deficiências, nós estamos nos ajudando. Não é melhor do que punir? O que adiantaria eu me trancar no quarto, eu me isolar do mundo e não arregaçar as mangas e trabalhar para seguir adiante, né? Então, nós precisamos sempre isso aí. E a paciência, né? A partir do momento que nós temos o nosso conhecimento, nós passamos a perceber que nós precisamos ter a nossa paciência. E que, por exemplo, a partir do momento que nós estamos com uma dor, sabermos que essa dor é resultado de erros nossos, né? Não foi o Pai que nos deu essa dor, Ele nos criou bem, né? Então, são erros nossos que nós vamos ter que ter paciência, vamos ter que ter resignação para voltarmos a ter saúde, né? E por quê? Aí eu pergunto para vocês, por que a ciência médica trata os enfermos, né, de pacientes? A ciência trata o enfermo de paciente porque nós temos que ter paciência com médicos, com enfermeiros, nós temos que ter paciência com remédios, com exames. Ou seja, nós temos que ter paciência com tudo para alcançarmos a nossa cura. Por quê? Porque a paciência, ela vai nos acalmar a nossa irritação, a nossa ansiedade. Quem é que não fica ansioso quando está doente, que quer ficar logo bom? Né? A nossa ansiedade, a nossa irritação, o nosso azedume, né? Nós sabemos que tem pessoas doentes que aceitam muito bem, mas em compensação tem outros que ficam totalmente irritados, revoltados. Então nós só vamos conseguir a nossa cura a partir do momento que nós conseguimos controlar a nossa ansiedade, né? E nós estamos lembrando aqui também que a obediência também faz parte do nosso pacote. A resignação, a obediência. E nós vamos lembrar aqui, fazendo uma comparação entre os problemas do dia a dia e os problemas nossos, particulares, e vamos contar uma historinha do mudança de rumo. Existia uma região onde o rio serpenteava toda essa região, e as pessoas lá plantavam muitas hortaliças. Então, o primeiro dono de um sítio, ele ficava ali, ele era muito devoto, entre aspas. Ele ficava rezando, pedindo ao Pai, pedindo a quem pudesse ajudar para que o rio passasse à direita do terreno dele. Porque passando à direita do terreno dele, ele ia poder produzir muito mais hortaliças. O segundo dono do sítio, ele era aquela pessoa que ele não acreditava em nada, né? Então ele ficava ali só reclamando, resmungando, e que tudo era contra ele, que ele era um infeliz, ele era o pobre coitado, né? Então ele foi pedindo constantemente de que alguma coisa acontecesse para que a água passasse, o rio passasse à esquerda para a produção de hortaliças dele. E um terceiro sitiante que comprou o sítio bem mais tarde, ele era uma pessoa mais centrada, ele era uma pessoa que observava tudo, ele era uma pessoa que ele era ecologista, então ele observava toda a situação. E ele olhava e pensava, puxa, como é que eu posso fazer? O rio nem passa no meu terreno, mas que jeitinho que eu posso dar para não atrapalhar nada do meio ambiente, não atrapalhar ninguém, mas eu também ter um pouquinho d'água. Ele pensou, até que ele chegou à conclusão, o que ele podia fazer. No dia seguinte, ele pegou a pá, a enxada, e foi lá para o terreno e começou a cavar. Ele escavou um pouquinho, a água veio para o terreno dele, ele não atrapalhou ninguém, conseguiu a sua produção bem maior. Então, mostrando aí os nossos problemas. Determinadas pessoas ficam doentes, elas querem verdadeiros milagres, né? Ou em qualquer situação que a gente tenha na vida. Quer que a coisa se resolva, nem que seja contra as leis de Deus, né? Já tem aquelas outras pessoas que não, que pensam, né? Bom, vão esperar, vão resolver, vão pedir, né? E tem aquela pessoa centrada que ainda mais centrada ainda, ela diz, não, vou ficar esperando, a minha hora vai chegar, a hora que eu merecer, a hora que eu precisar realmente, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Meus irmãos, nós começamos falando, bem-aventurados, felizes aqueles que são mansos, porque possuirão a terra.
E nós vamos encerrar o nosso estudo dizendo: bem-aventurados os pacíficos, porque esses serão chamados filhos de Deus. Graças a Deus.